Gênesis capítulo 37. Jacó permaneceu em Canaã, a terra em que seu pai tinha morado. Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos e pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bala e Zelfa, mulheres de seu pai. Certo dia, falou a seu pai da má fama que eles tinham. José era o preferido de Israel, porque era o filho de sua velhice, e por isso, mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Seus irmãos perceberam que o pai o preferia aos outros filhos. Por isso, ficaram com raiva, e não falavam amigavelmente com ele. Um dia, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que ficaram com mais raiva dele. José disse aos irmãos: "Escutem o sonho que eu tive. Estávamos atando feixes no campo. Meu feixe se levantou e ficou de pé e os feixes de vocês o rodearam e se prostraram diante dele. Os irmãos lhe perguntaram: Será que você está querendo ser nosso rei ou dominar-nos como senhor? E eles ficaram com mais raiva ainda, por causa dos sonhos que José lhes contava. E José teve mais um sonho que contou a seus irmãos: Tive outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele contou o sonho a seu pai e aos irmãos. Então o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos prostrar-nos por terra diante de você? Os irmãos ficaram com ciúmes de José, enquanto o pai meditava sobre o assunto. Os irmãos de José foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: Seus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Venha cá, vou mandar você até onde eles estão. José respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Então vá ver como estão seus irmãos e o rebanho, e traga-me notícias. O pai o mandou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem encontrou José que andava errante pelos campos. E lhe perguntou: O que é que você está procurando? José respondeu: Procuro meus irmãos. Por favor, diga-me, onde eles estão apacentando os rebanhos? O homem disse: Eles partiram daqui, e eu os ouvi dizer que iam para Dotã. Então José foi à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Os irmãos o viram de longe, e antes que se aproximasse, começaram a planejar a morte dele. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo num poço. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos, então, para que servem seus sonhos. Rúben ouviu isso e procurou salvar José das mãos deles. Rúben disse: Não vamos matá-lo. E continuou: Não derramem sangue. Joguem o rapaz nesse poço do deserto, mas não levantem a mão contra ele. Rúben pretendia salvar José das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Quando José chegou ao lugar onde estavam seus irmãos, eles lhe arrancaram a túnica de mangas longas, o agarraram e o jogaram dentro de um poço vazio, onde não havia água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que levavam para o Egito. Então Judá falou a seus irmãos: Que vamos ganhar matando nosso irmão e escondendo o crime? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não levantemos a mão contra ele, pois afinal ele é nosso irmão, da mesma carne que nós. Os irmãos concordaram. Quando passaram alguns mercadores madianitas, estes retiraram José do poço, e depois venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e estes o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava mais aí. Então rasgou as vestes, e voltando até os irmãos, falou: O rapaz não está mais lá. E eu, para onde irei? Então pegaram a túnica de José, e degolando um bode, molharam a túnica no sangue. Mandaram levar a túnica para o pai, dizendo: Encontramos isso, veja se é ou não é a túnica do seu filho. O pai olhou e disse: É a túnica do meu filho. Uma fera o devorou, José foi despedaçado. Jacó rasgou as vestes, vestiu-se de luto e chorou a morte do filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolá-lo, mas ele recusava consolo e dizia: De luto por meu filho descerei ao túmulo. E seu pai chorou por ele. Entretanto, os madianitas no Egito venderam José para Potifar, ministro e chefe da guarda do faraó.